Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Cíntia e se essa é a sua primeira vez no canal, seja bem-vindo. Aqui eu falo sobre teoria da conspiração, lei da atração e espiritualidade de uma forma geral. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre as crianças verdes de Volpite. Essa história ocorreu no século XII, em um condado chamado Suffolk, na Inglaterra, em um vilarejo chamado Volpite. Essa história tem duas fontes principais. São dois textos, deixados em dois livros diferentes, e cada um conta um relato. O primeiro texto é do abade Ralph de Coggeshall, e ele ouviu essa história do próprio Richard de Câney. Eu vou falar dele um pouquinho mais pra frente. E o Ralph escreveu esse texto por volta de 1189. E o outro texto foi deixado pelo monge historiador William de Newburgh. E ele escreveu esse texto por volta de 1220. Só que tem um porém. Nenhum dos dois, nem o Ralph e nem o William, tiveram contato com as crianças. O caso começou quando duas crianças, um menino e uma menina, com aparência humana, porém de pele verde e roupas com material nada familiar para a época, foram encontradas por moradores da vila numa região onde faziam a colheita das suas plantações. As crianças, elas não sabiam falar inglês, elas falavam uma língua desconhecida e nada familiar. Então o Richard de Câney, que contou para o Ralph depois sobre as crianças, acolheu elas e levou elas para casa. As crianças verdes estavam confusas e desnutridas, porém elas não aceitavam nenhum tipo de alimento. Até que algum dia, algum morador ofereceu para essas crianças feijões verdes, e foi aí que elas aceitaram e começaram a comer. Foi assim que a saúde das crianças foram melhorando e elas começaram a introduzir outros alimentos, e com isso as crianças foram perdendo a cor esverdeada. Um tempo depois, essas crianças foram batizadas. A menina recebeu o nome de Agnes. O menino, nenhuma das fontes soube dizer qual era o nome. Porém, pouco tempo depois que as crianças foram batizadas, o menino ficou doente e acabou por falecer. Já a Agnes se adaptou à vida, aprendeu a falar inglês e ela contou a história dela e do irmão tanto para o Richard quanto para os moradores do vilarejo. Então ela disse que ela e o irmão dela vieram de um mundo subterrâneo onde as pessoas eram verdes. O lugar onde ela morava não tinha a luz do sol e era chamado de San Martín, e que tinha várias cavernas e passagens subterrâneas. A Agnes disse que ela lembra dela e do irmão dela estar cuidando do rebanho do pai, e eles escutaram sinos que hoje ela reconhecia ser da igreja. E que eles ficaram tão encantados com os barulhos dos sinos que eles começaram a ir atrás desse som. E que eles ficaram vagando na escuridão por muito tempo até que eles acharam a saída. E que de repente eles ficaram cegos com um clarão de luz. E que a luz do sol e a temperatura diferente deixaram eles muito cansados. E que eles estavam descansando quando eles escutaram vozes e viram pessoas estranhas, e eles até tentaram fugir. Só que não deu tempo e eles foram descobertos pelos moradores do vilarejo. Há indícios que a Agnes viveu e trabalhou, e depois ela se casou com Richard Barr. O casal teve pelo menos um filho, e então pode ser que tenha descendentes até hoje. Inclusive, em 1978, o autor e cantor Bob Roberts escreveu que ainda há descendentes das crianças verdes de Volpite, só que ninguém do vilarejo conta quem são. Então essa foi a história das crianças verdes. Só que agora eu vou contar as teorias sobre esse caso. Em 1998, o historiador Paul Harris ele teorizou que as crianças tenham se escondido na floresta e desenvolvido anemia por não se alimentarem. E os eventos traumáticos poderiam ter afetado a memória e a capacidade de raciocínio das crianças, o que explicaria a versão fantasiosa da história da Agnes.
Alguns médicos acreditam que as crianças tenham desenvolvido uma doença chamada clorose. Essa doença, ela é causada pela anemia e deixa o tom da pele esverdeado. Porém, outros especialistas dizem que a clorose não deixa o tom de pele tão verde quanto era das crianças. Que a clorose deixa sim uma cor esverdeada, mas uma cor esverdeada mais branda, bem fraquinha. Alguns médicos sugeriram que a pele verde tenha sido por um envenenamento de arsênico. Também havia um boato de que o tio das crianças que tentou envenená-las, mas nenhuma informação foi confirmada. Existem algumas teorias que tentam explicar esse mistério das crianças verdes. A primeira delas é que realmente essas crianças vieram de um mundo subterrâneo. Uma outra teoria é que as crianças vieram de um mundo paralelo ou de uma outra dimensão. Outra teoria é que essas crianças eram alienígenas que vieram parar na Terra por engano. Porém, a teoria mais aceita hoje em dia é que as crianças elas estavam fugindo da perseguição do rei Henrique II contra os invasores flamencos, que hoje são os belgas. Sendo assim, a terra de Saint-Martin, que foi o que a Agnes falou, seria na verdade o vilarejo Forhan-Saint-Martin, que foi destruído por um exército britânico em uma invasão e que nessa invasão teria matado os pais da Agnes e do menino. Há uma possibilidade de que mesmo essas fontes, sendo de historiadores, elas tenham sido inventadas por cronistas da época. Mesmo os historiadores sendo extremamente corretos ao descrever situações políticas e religiosas na época, eles também escreviam coisas absurdas. Então pode ser que seja apenas um conto para distrair daquela época que foi realmente bem difícil. Há rumores de que o idioma falado pelas crianças seja o flamenco, região hoje que é a atual Bélgica. Esse idioma ele era usado pelos povos que ficam hoje na região da Bélgica. Era muito comum na época, no século XII, de os pais deixarem as crianças, abandonar as crianças na floresta e deixar elas se virarem sozinhas. Então, seria perfeitamente compreensível que essas crianças seriam ou órfãs ou abandonadas pelos pais para viver a própria sorte. E as crianças verdes de Volpit teriam vivido em condições insalubres e que teriam realmente que viver em cavernas, pois elas tinham sido abandonadas pelos pais. Mas até hoje, não há evidências científicas que podem provar a veracidade dessa lenda das crianças verdes de Volpit. Mas e vocês? Qual a teoria que vocês acham que é a mais certa para essas crianças? Realmente a Agnes existiu? Será que realmente essas crianças existiram? Deixa aqui embaixo nos comentários. Então não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!